Bem, então boa tarde aí para todo mundo. Bom, nosso objetivo, então, para que a gente possa discutir a questão de equação da reta, né? A gente vai aproveitar uma situação física, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente vai comparar aí o movimento de dois carros que têm aceleração constante, e a gente vai, a partir da análise do movimento desses dois carros com aceleração constante, a gente vai fazer o gráfico da velocidade e da posição desses carros em função do tempo. Depois a gente vai determinar as equações que vão descrever o movimento desses dois carros, tá bem? E aí o nosso objetivo principal é que a gente chegue nessa equação e que a gente consiga interpretar fisicamente o coeficiente linear e o coeficiente angular de uma reta, tá bom? Então vamos lá. Muito bem. Então, o que a gente vai analisar aqui, ó? Eu fiz uma simulação nesse site aqui, tá? Depois eu vou disponibilizar esse material aí para vocês. E aí vocês podem ter acesso a esse site. Foi ali que eu fiz essa simulação. Então, o que eu peguei aqui, né? Eu peguei dois carros, tá? Do movimento de dois carros, né? E esses carros, eles estão sujeitos a uma aceleração constante, e a gente vai analisar o movimento retilíneo deles. Se a gente quiser contextualizar um pouco, imagina que a gente está analisando uma corrida daqueles, como é que chama? Daqueles dragster, sabe? Aqueles carros aquelas corridas de arrancada. Então imagina que é essa situação. E aí o que a gente faz, né? Que informações que a gente tem desde o ponto em que esse carro aqui, ele sai dessa posição aqui, tá? E vão chegar aqui na linha de chegada. Então, o que a gente vai fazer? Esses carros, eles vão passar aqui pela partida, né? Aqui vai ser o ponto de partida dessa corrida. E esse ponto de partida, ele vai significar para mim que eu tenho o meu instante inicial, que está aqui nessa terceira linha aqui. Ou seja, no momento que eles passam aqui nesse ponto, eu aciono o meu cronômetro. Muito bem. Nesse ponto aqui, essa velocidade de cada um dos carros, ela é medida por um tipo de um radar, tá bem? Então, a gente vai medir tanto a posição desse carro, quanto a velocidade dele, a cada instante de tempo. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que a gente começa aqui no t igual a 0, aí a gente vê qual é a posição e a velocidade deles aqui. No t igual a 1 segundo, depois no t igual a 2, no t igual a 3, no t igual a 4, até que o primeiro carro aqui atinja a chegada. Tá bom? Muito bem, então. Então, o que a gente vai fazer? Então, no t igual a 0, ambos os carros estão aqui na posição inicial, que é a origem do meu eixo X aqui, então, a origem do meu sistema de coordenadas, tá? O carro vermelho aqui, ele tem velocidade 5 metros por segundo, e o carro 2 tem velocidade 2 metros por segundo. Nosso objetivo é analisar essas informações e chegar num valor de aceleração, e depois a gente graficar isso, né? A gente ter uma ideia gráfica do movimento desses carros. Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui um passo a passo, então, tá? Então, no t igual a 0, eu tenho posição 0, velocidade 5, posição 0, velocidade 2. No próximo instante de tempo, que é o t igual a 1 segundo, que informações que nós temos? 8 metros para esse carro vermelho, 3,5 metros para esse carro laranja, velocidade 11, velocidade 5, certo? No próximo instante de tempo, no instante de tempo t igual a 2 segundos, a gente vai ter a posição 22, velocidade 17, posição 10, velocidade 8. No terceiro segundo, a gente mede que a posição desse carro é 42, velocidade 23 metros por segundo, posição 19,5, velocidade 11, depois no t igual a 4 segundos, posição 68, posição 32, velocidade 29, velocidade 14. E no último segundo, que é quando esse carro vermelho chega aqui na posição de chegada, que dá igual a 100 metros de distância, a velocidade é 35, e esse carrinho laranja aqui não chegou nem na metade da trajetória, né? Então ele anda muito mais devagar, o ganho de velocidade dele é muito menor do que esse carro vermelho aqui, tá? Então ele chega aqui na posição 47,5 e tem velocidade 17 metros por segundo.
Então, nosso objetivo aqui é analisar, primeiro, graficamente, esse movimento relativo dos dois carros, e depois, a partir dessa análise gráfica, a gente vai chegar, então, numa equação horária, nas equações de movimento. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui pegar cada uma dessas informações, tanto do carro vermelho quanto do carro laranja, e eu vou passar essas informações para o formato de uma tabela, certo? Então, o que nós temos aqui é exatamente aqui, ó. Então, no tempo igual a 2, posição 0, velocidade 5, e assim por diante. Até o t igual a 5 segundos, eu estou na posição 100, com essa velocidade 35 aqui, certo? Então, vamos tentar avaliar quão rápido esse carro é em relação a esse outro carro aqui, que é o carrinho laranja, que tem exatamente o mesmo formato de tabela. Então, eu vou ter tempo, posição e velocidade. Para cada instante de tempo, eu tenho o valor da posição e tenho um valor da velocidade, certo? Muito bem. Então, o que é a taxa de variação da velocidade? Taxa de variação da velocidade nada mais é do que a aceleração da partícula. Então, em outros termos, quando a gente fala em taxa de variação de alguma coisa, de alguma grandeza física, eu vou pegar essa grandeza física e vou ver o quanto ela está variando por segundo, tá? Então, em termos de unidades, a velocidade, qual é a unidade dela? É metros por segundo. Se eu quero ver a taxa de variação dessa velocidade, então eu quero ver quantos metros por segundo eu estou variando a cada segundo, certo? Portanto, essa daqui nada mais é do que a unidade da aceleração, que é, então, metro por segundo ao quadrado, certo? Então, a taxa de variação da velocidade é a minha aceleração. Como que a gente calcula isso? Eu vou ver, então, qual foi o incremento de velocidade que eu tive num determinado intervalo de tempo. Talvez lá no ensino médio vocês tenham aprendido essa fórmula como sendo a aceleração média. É exatamente isso que eu vou determinar aqui, tá bem? Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro esses dois pontos aqui. Então, a aceleração entre esses dois pontos, e eu estou fazendo isso porque a aceleração é constante, por isso que eu não estou colocando aqui em termos de aceleração média, mas estou calculando a aceleração do carro, então ela é constante, tá bem? O que eu vou pegar? Velocidade final menos a velocidade inicial dividido por esse intervalo de tempo, que é 1 menos 0. Então, aqui eu vou ficar com 1 menos 0. Então, nesse primeiro intervalo aqui, ó, eu vou ficar com 6 metros por segundo ao quadrado. Se eu pegar este próximo intervalo de tempo aqui, ó, se eu pegar este outro intervalo de tempo aqui, eu vou ter a aceleração igual a 17 menos 11, dividido pelo ΔT, que nesse caso também é 2 menos 1. 2 menos 1, tá? Que também vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Eu posso fazer isso para cada intervalo de tempo e eu consigo mostrar, então, que a minha velocidade, a minha aceleração, ela é constante, igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Posso pegar intervalos de tempo menores? Posso. Aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar todo o meu intervalo de tempo aqui, certo? Então, se eu pegar todo o intervalo de tempo aqui, a aceleração vai dar 35, que é a velocidade final, menos 5, que é a velocidade inicial, dividido por 5 menos 0. 5 menos 0. Então, eu vou ficar com 30 dividido por 5, que vai dar exatamente os 6 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a cada intervalo de tempo que eu faço isso, eu chego exatamente no mesmo valor de aceleração, ok? E, de novo, isso é verdade, né? Porque nós temos uma aceleração que é constante. Vamos, então, aqui para o próximo carrinho. Vamos ver quanto que dá a aceleração desse próximo carrinho. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo processo, ó. Vou pegar primeiro esse intervalo de tempo aqui, ó. Vou calcular a aceleração, que é velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo aqui. Então, se a gente fizer essa continha, dá 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vejam que a aceleração desse carrinho aqui, ela é metade do que a aceleração desse carrinho vermelho aqui.
certo? Muito bem. Vamos lá fazer o outro, só para a gente mostrar que de fato dá na mesma, né? Então, eu vou pegar 5 menos 3, então a aceleração é, desculpa, 8 menos 5, que vai dar 3 de novo, dividido por 2 menos 1. De novo, 3 metros por segundo ao quadrado, tá? E só para a gente manter aqui o nosso padrão, eu vou pegar aqui só para a gente mostrar que dá a mesma coisa, já que a aceleração é constante, vou pegar todo esse intervalo. Então, vai dar 17 menos 2, dividido por 5 menos 0, 5 menos 0, então vai dar 15 dividido por 5, que vai dar exatamente os mesmos 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue, de fato, verificar que a taxa de variação da velocidade é constante. Então, o que isso significa exatamente, né? Se a gente voltar aqui no nosso diagrama, significa que a cada segundo a gente está dando um incremento de 6 metros por segundo ao carrinho vermelho, essa é a aceleração desse carrinho vermelho. E se a gente olhar o carrinho laranja aqui, a cada segundo eu estou dando um incremento de 3 metros por segundo para o carrinho laranja. Ou seja, claro que o carrinho vermelho vai chegar bem mais rápido, né? Ou vai muito mais longe no mesmo intervalo de tempo. Então, vamos aqui para o nosso próximo passo. Então, vamos lá. Fizemos a simulação, pegamos os dados, analisamos a tabela, mostramos que de fato a aceleração é constante e que a aceleração do carrinho vermelho é bem maior do que bem maior, né? 2 vezes a aceleração do carrinho laranja. Tá bom? Muito bem. Nosso próximo objetivo aqui é exatamente a gente conseguir mostrar, né? Como é que fica esse comportamento num gráfico? E por que a gente faz isso? Porque isso facilita enormemente a nossa vida. Então, eu tenho aqui um gráfico em branco e o que eu vou fazer com vocês é pegar exatamente essa tabela, tá? E plotar nesse gráfico aqui. Talvez alguns de vocês tenham acabado de ter aula sobre Excel, né? Então, obviamente, a gente consegue fazer isso no Excel, mas só por uma questão didática que eu vou fazer na mão para a gente ver como é que faz, tá? Então, o que eu vou pegar aqui? Por enquanto, a gente não vai mexer aqui no gráfico da posição. Então, eu vou fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, certo? Então, o valor da minha velocidade, ela depende aqui do instante de tempo que eu olho, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Uma velocidade que depende do tempo, certo? Para cada valor de tempo, eu vou ter um valor aqui de velocidade. Então, vamos lá. No tempo igual a zero, que é exatamente esse ponto aqui, ó, qual que é o valor da minha velocidade? É 5. Então, tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Coloquei aqui o meu valor da velocidade. Para t igual a 1 segundo, o valor da velocidade é 11. Então, aqui 10, 11, aqui, ó. Esse aqui é o valor da minha velocidade. Para t igual a 2, a velocidade é 17. Então, 15, 16, 17, certo? Para t igual a 3, velocidade 23. 21, 22, 23 aqui. Para t igual a 4, a velocidade é 29. Tá aqui, tá? E para t igual a 5, a velocidade é 35. Então, tá aqui a minha velocidade, certo? Então, o que a gente percebe, né? Que a cada instante de tempo, eu tenho um acréscimo constante na velocidade. É por isso, então, que quando a gente olha para esse gráfico, o que nós temos aqui é exatamente um comportamento linear, ou seja, a velocidade depende linearmente do tempo. Aqui eu vou tentar desenhar uma reta, vai ser meio difícil aqui pela a mão livre, né? Mas só para a gente ter aqui como uma linha diretriz aqui, ó, me ajuda a extrapolar aí. Imagina que aqui a gente tem uma reta aqui, tá? No outro slide eu vou melhorar um pouquinho essa reta, tá? Aqui, ó, certo? Ou seja, a velocidade ela cresce linearmente à medida que o tempo está aumentando. Então, o que eu vou fazer é só desenhar esse gráfico aqui um pouquinho mais bonitinho aqui no outro gráfico para ficar mais fácil da gente analisar. Então, tá aqui, ó, a velocidade em função do tempo.
Agora, a gente precisa entrar, então, no que é uma equação de uma reta. Então, eu imagino que lá em cálculo, agora nesse momento, né, ou lá no ensino médio, você deve ter aprendido a equação de uma função linear, né, que é exatamente a equação de uma reta. Então, não sei se vai ter exatamente aqui os mesmos termos, né, que você aprendeu, mas acho que a gente consegue extrapolar um pouquinho. Ó. Então, uma função f de x, ela é igual a um ax mais b, certo? Essa aqui é a equação de uma reta. Então, essa aqui, quando a gente olha lá na matemática, né, é mais ou menos dessa forma aqui. Eu posso trocar também, às vezes, né, ao invés de usar f de x, eu posso usar y de x igual a ax mais b, certo? Aí, o que é importante, né? Essa aqui seria uma equação genérica, né? Uma equação que vale para qualquer relação linear. Só que aqui na física, o que a gente está analisando é a velocidade em função do tempo. Então, o que a gente vai ter aqui? Que analogia que a gente faz? Essa função aqui, ó, né, que a gente tem de forma geral aqui na matemática, na realidade, essa função aqui, ela representa para a gente a nossa velocidade em função do tempo, que é exatamente o que está aqui, ó, nesse eixo vertical, tá bom? Esse x que está aqui, que é a nossa variável, nesse contexto aqui que nós estamos trabalhando, que é a nossa velocidade em função do tempo, ele é a nossa variável, que é o tempo, que é exatamente o carinha que está aqui, ó, no eixo horizontal. Tá bem? Então, o que eu vou ter aqui, ó? AX mais B, certo? Opa, AX não, desculpa. AT, que é a minha variável, mais B. Então, qual que é aqui a nossa pergunta, né? O que a gente quer aqui? Eu quero saber interpretar quem é esse A e eu quero saber interpretar aqui, ó, quem que é esse B dentro do nosso contexto. Vamos dar nome aqui a essas grandezas. Quem que é o B? O B é o que nós chamamos de coeficiente linear. E o A é chamado de coeficiente angular. Tá bom? Então vamos tentar interpretar quem que é o A e o B nessa equação aqui, de acordo com as grandezas físicas que nós temos. Bom, assim, só para fazer uma analogia aqui, né? E o que nós temos aqui, tá? Na física, a gente chama de equação horária, tá? Equação horária por quê? Porque é uma função matemática que depende do tempo. Então, qual que é o papel dessa equação aqui para mim, dessa função matemática que tem a ver com a velocidade e com o tempo? É assim, ó. Imagina que eu tenho uma caixinha aqui. Essa caixinha é uma caixinha mágica que calcula aqui para mim o valor dessa velocidade. Então, o que eu vou entrar nessa caixinha aqui, ó? Eu vou entrar com os valores da minha variável, que nesse caso aqui é o tempo. Essa caixinha aqui, ela vai processar essa informação, ela vai processar esse valor do tempo e ela vai me dar o quê? O valor da velocidade que eu tenho para quem? Para este instante de tempo aqui, tá bem? Então, por exemplo, se eu entrar aqui com t igual a 0 nessa caixinha, o que essa caixinha vai devolver para mim? Ela vai devolver 5. De onde eu tirei isso? Tirei daqui, ó. Tá aqui, ó. Ela vai devolver para mim 5. Se eu entrar nessa caixinha aqui com o valor 1, o que essa equação, o que essa função vai devolver para mim? Para t igual a 1, essa função vai devolver esse valor aqui para mim, que é 11, como nós vimos lá na tabela. Então, ela devolve para mim 11. Ok? Então, esse é o papel desta equação aqui. Ela vai dar para a gente qualquer valor. Vamos supor que eu entre com um valor que não está lá na minha tabela. Vamos supor que eu entre com o valor 1,5 aqui. Então, se eu entrar com o valor t igual a 1,5, veja que 1,5 não é nenhum desses valores aqui, ó, que a gente mediu. 1,5 está aqui, ó, certo? Então, se eu entrar com esse valor aqui nessa minha caixinha, ou seja, nesta equação aqui, o que essa equação vai devolver para mim? Ela vai devolver um determinado número aqui, um determinado valor. Para eu saber qual é esse valor, ou eu jogo aqui nessa equação, quando eu já tiver encontrado esses parâmetros,
Ou como nós temos o gráfico, né, que é uma segunda forma da gente brincar aí com essa caixinha, eu vou olhar esse valor aqui, ó, que nesse caso é 14 aqui, tá? Mas esse valor eu tirei do gráfico. O papel desta função aqui, né, dessa nossa caixinha aqui, é exatamente dar esses valores aqui para mim. Tudo bem? Esse é o conceito de uma função matemática. Eu entro com o valor da variável, ela faz uma conta para mim e me devolve um valor. Se eu tiver um gráfico, eu posso analisar aqui no gráfico. Eu posso colocar aqui o valor da variável aqui, né? Chegar aqui nessa reta aqui, que representa esses pontos, e achar aqui o valor da velocidade aqui no eixo vertical. Então, vamos voltar aqui para o nosso objetivo. O nosso objetivo, neste momento, é o quê? É achar quanto vale esse A e quanto vale o B. Então, vamos lá. Para que a gente faça isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou para a situação mais simples possível. Eu vou aqui na equação, ó, e falo assim, olha, quanto vale a minha velocidade no t igual a zero? E vai ser A vezes t, só que esse t não é t, por quê? Porque é o t igual a zero, ó. Então, o que eu vou substituir aqui? Estou colocando t igual a zero, mais o valor do b, que é quem eu quero achar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quanto que vale essa velocidade aqui para t igual a zero? Então, vamos aqui no gráfico ou na tabela que a gente tem, e a gente observa que essa velocidade inicial é 5, tá? Esse segundo termo aqui, ó, que é o A vezes zero vai dar zero. Então, o que sobrou aqui? Sobrou o B. Então, pronto, olha, eu sei que o valor do B é 5, 5 o quê? Metros por segundo. Ou seja, esse B aqui, ó, quem que ele é para mim? É o que a gente chama de velocidade inicial. É a velocidade quando o instante de tempo vale zero. Então, sempre que eu tiver uma função linear, quem que vai ser o meu coeficiente linear? Vai ser o valor da função, nesse nosso caso é a velocidade, quando o tempo for zero, tá? Então, essa é a nossa interpretação do coeficiente linear, tá bem? Ok. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele tem a ver exatamente com a taxa de variação dessa grandeza, ou seja, quão rápido essa grandeza ela está variando. Antes da gente calcular a aceleração nesse caso, né, ou A, né, eu quero mostrar para vocês os dois gráficos juntos. Então vamos voltar só um minutinho aqui, ó. O que a gente percebeu aqui, ó? A gente percebeu que esse carro aqui, ele ganha 6 metros por segundo a cada segundo de velocidade. Esse carro aqui, ó, ele ganha 3 metros por segundo a cada segundo. Então, esse carro aqui, ó, ele tem uma aceleração que é metade do que esse daqui, certo? Então, vamos ter em mente que o carro vermelho, ele anda muito mais rápido, ele ganha muito mais velocidade do que o carro laranja. Então, eu vou voltar aqui, ó, e quero mostrar esses dois gráficos juntos para vocês. Então, ó, vejam que esse carro vermelho aqui, ele ganha velocidade muito mais do que o carro laranja, certo? E se vocês olharem o gráfico, a gente pode perceber que o que muda neste comportamento linear é, primeiro, a velocidade inicial. Então, ó, a velocidade inicial do carro vermelho é 2, e a velocidade inicial do carro laranja é 2. Nossa, de onde veio isso? Estou lendo aqui no gráfico e vou voltar um pouquinho aqui, ó, lá no início do movimento depois, aqui, ó, tá? Então, ó, no tempo zero, a velocidade é 5. No tempo zero, a velocidade é 2 metros por segundo, tá bem? Então, são exatamente esses dois valores que estão aqui no comecinho desse gráfico. E o que muda em relação a um carro e ao outro? É exatamente a inclinação dessa reta em relação a essa reta aqui. Então, vejam que essa reta aqui, ela é muito mais inclinada, né? A reta desse carro aqui, ela é mais inclinada do que a reta desse aqui, certo? E exatamente essa inclinação que está associado
ao que a gente chama de coeficiente angular. Quanto maior for o coeficiente angular, mais inclinada vai ser essa reta. Vou escrever aqui a equação do carro vermelho. A gente já chegou lá, que é AX é AT mais B, né? O B a gente já identificou aqui, que é o 5, mais o A, que eu ainda não sei qual é, vezes o T. A equação desta reta aqui, que eu vou chamar de carro laranja, então eu já sei que a velocidade inicial é o meu coeficiente linear, que nesse caso vai ser 2, mais, vou pôr um AL aqui e um AV aqui para a gente calcular. P aqui. Como que eu posso determinar o valor, então, desse coeficiente angular e desse coeficiente angular aqui em cada um dos casos? O que a gente vai fazer é calcular a inclinação dessa reta. Calcular a inclinação desta reta implica no quê? Em eu calcular e eu identificar quanto vale esta inclinação aqui, ó. Então, aqui eu vou chamar este ângulo aqui, eu vou chamar ele de, deixa eu só trocar minha canetinha aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá bom? Então, quanto maior for esse θ, maior vai ser essa inclinação. Concordam comigo? Então, ó, vou marcar aqui de novo, ó, essa inclinação aqui, ó. Essa inclinação que eu vou chamar de, opa, deixa eu trocar a canetinha aqui, vou chamar de alfa, tá bom? Então, essa inclinação, ela está associada a este ângulo. Quanto maior for o ângulo, maior vai ser a inclinação, certo? É por isso que a gente avalia essa inclinação, né? Ou a gente avalia esse ângulo calculando a tangente desse ângulo. Então, eu vou calcular a tangente desse ângulo, que tem a ver exatamente com o próprio valor do ângulo e com a inclinação dessa reta. Então, para que eu calcule a tangente, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aleatoriamente 2 pontos sobre a reta, podem ser quaisquer 2 pontos, e vou calcular, então, a tangente desse ângulo. E a tangente desse ângulo vai ser exatamente este coeficiente angular. Então, ó, eu vou pegar este ponto aqui, ó, vou pegar este ponto aqui, e vou pegar, deixa eu escolher um outro aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, tá? São quaisquer 2 pontos, tanto faz. Então, ó, o que eu vou analisar? Eu vou analisar, na realidade, ó, este triângulo aqui, ó, tá? Tô desenhando um triângulo aqui, tá? Esse aqui é exatamente o mesmo ângulo alfa, tá bom? Então, eu vou calcular aqui, ó, a tangente de alfa, que vai ser igual ao cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É esta distância que está aqui, ó, certo? Então, como é que eu calculo essa distância? Vou pegar este valor, 30, menos este valor que está aqui, ó. Esse valor aqui, ó, lendo no gráfico, é 11. Então, vai ser 30 menos 11, dividido por este intervalo de tempo aqui, ó. Este aqui e este aqui, ó. Esse aqui é 4,2468. 4,2 menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 4,2 menos 1, certo? Então, o que eu vou ter aqui, ó? 19 dividido por 3,2. Então, isso aqui vai dar 5,9. Ixi, que unidade agora eu coloco aqui, hein? Vejam só, a tangente de um ângulo, ela não tem unidade, certo? Ela é um número adimensional. Só que essa parte de cima aqui, que unidade eu tenho? Essa unidade aqui, ó, tô vendo velocidade. E a unidade aqui da parte de baixo é segundo. Portanto, esse valor que a gente chegou aqui é quem? Metro por segundo ao quadrado, ou seja, é a aceleração do carro vermelho, que é muito próximo do 6 ali. Ah, mas por que deu diferente? Deu diferente por causa da leitura não muito precisa que a gente tem aqui no gráfico. Então, na realidade, esse A aqui é exatamente a aceleração
desse carro. Então, se eu for escrever aqui, ó, a equação completa aqui do carro vermelho, eu vou ter aqui, ó, 5 mais 5,9t, ok? Então, essa é a minha função matemática que descreve para mim quanto que varia a velocidade do carro vermelho em função do tempo, certo? Então, relembrando aqui, ó, tá? Esse carinha aqui se chama coeficiente angular e esse carinha aqui se chama coeficiente linear. Coeficiente linear é o valor da função para t igual a zero, e o coeficiente angular é quanto essa função está variando no tempo. Como que a gente vai achar, então, aqui, ó, a aceleração desse outro carrinho laranja aqui, ó? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui, ó, aproveitar esse tracinho vermelho, amarelo aí que eu fiz, e vou pegar agora aqui esses dois pontos aqui, ó. Vou pegar este ponto e vou pegar esse ponto aqui. São pontos quaisquer. Posso pegar ponto em cima da reta. De quaisquer dois pontos eu consigo fazer essa continha aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, ó, este lado. Então, vou calcular agora a tangente desse ângulo θ. Preste atenção que em nenhum momento eu estou calculando o valor do ângulo, e o fato de eu estar calculando a tangente também não tem nada a ver com eu calcular a direção de um vetor, tá bom? São só, é a mesma conta, mas a interpretação física é totalmente diferente, tá? Então, aqui a gente não está calculando direção de vetor, e vejam que eu não calculei o valor do ângulo. Então, vamos lá, ó. Eu vou calcular a tangente desse ângulo. Cateto oposto, então eu vou pegar este valor aqui, ó, que é 17, menos 2. Quando eu faço 17 menos 2, eu estou pegando exatamente esse tamanho aqui, ó, esse lado aqui, certo? E aí eu vou dividir exatamente pelo mesmo correspondente do tempo. Então, aqui eu vou pegar 5 menos o zero aqui, que é o tempo desse ponto, e é o tempo desse ponto aqui, ó. Então, 5 menos 0. Então, eu vou ficar com 15 sobre 5, e isso vai me dar 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, quando a gente for escrever a equação desse movimento aqui, eu vou ficar com 2, que é a minha velocidade inicial, ou seja, o meu coeficiente linear, mais 3 vezes o tempo. Então, 3 é a minha aceleração e 2 é a minha velocidade inicial. Então, de modo geral, o que que a gente tem para a equação da velocidade em função do tempo quando a aceleração é constante? Talvez vocês se lembrem dessa equação. Eu vou ter aqui, ó, V0 mais AT. Então, quem que é o V0? Essa aqui é a minha velocidade por aqui, aqui, ó. Essa aqui é a minha velocidade no instante zero, que é o coeficiente linear, e esse carinha aqui é a aceleração do movimento. Então, dando um passo a mais aqui, ó, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Qual que é a relação desses gráficos, né? A gente não fez ainda o gráfico da posição em função do tempo, mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, o que eu quero mostrar aqui, e aí eu vou usar esse site aqui para a gente fazer essa demonstração. O que acontece aqui com as retas, né, à medida que a gente vai mexendo aqui na aceleração? Então, eu vou pedir um segundo para vocês, tá? Porque eu vou trocar aqui a minha janela compartilhada, para que a gente possa fazer isso, né, essa comparação aí de valor de aceleração, de coeficiente angular, de coeficiente linear. Tudo bem. Então, agora vocês estão vendo aqui aquele link que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho um gráfico da aceleração em função do tempo, da velocidade em função do tempo, certo? E aqui
eu estou ajustando, então, o valor da aceleração e o valor aqui da velocidade. Daqui a pouquinho eu falo aqui da posição. Então, lembra que para o carro vermelho, a velocidade inicial era 5, certo? Só que aí eu não consigo ver aqui no gráfico, né? Então, eu vou colocar aqui 0,5, só para a gente conseguir visualizar aqui. É que eu vou colocar uma aceleração de 1 metro por segundo. Então, veja, a minha aceleração é constante, que é exatamente o caso que nós temos aqui. A velocidade inicial meio é exatamente esse ponto inicial aqui, e esta inclinação tem a ver exatamente com esse valor da aceleração. Então, olha que interessante. Vejam que se eu aumento a aceleração, aqui, ó, vejam que a inclinação da velocidade, ela vai aumentando. Se eu diminuo a aceleração, a inclinação aqui da velocidade vai diminuindo, tá bom? Então, é isso que significa este coeficiente angular. Tem a ver exatamente com a inclinação dessa reta aqui, e no nosso caso aqui, ela é função da aceleração. Se eu mexer aqui na velocidade inicial, manter aqui, né? Se eu mantiver aqui a aceleração e mexer na velocidade inicial, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a reta que tem exatamente a mesma inclinação, aumentei a velocidade, eu só desloquei ela para cima. Se eu diminuir a velocidade, eu desloco ela para baixo, inclusive para valores negativos. Tá? Então, veja que o papel do coeficiente linear é mudar aqui o ponto onde a reta começa no instante t igual a 0, e o valor do coeficiente angular, que no nosso caso é a aceleração, tem a ver com a mudança aqui da taxa de variação da velocidade, ou seja, da inclinação aqui dessa reta. Para complementar aqui, ó, vejam que essa aceleração ela pode ser negativa, ó. E aí o que aconteceu com esse coeficiente angular? Ele foi para o outro lado, ele ficou negativo. Se eu mexer na velocidade inicial, da mesma forma, só vou andar com a curva aqui para cima e para baixo. Muito bem. Então, eu coloquei aqui dois gráficos, né, só para ilustrar aqui a nossa situação, né, um com aceleração menor, com o gráfico da velocidade aqui menos inclinado, tá? E aqui um valor da velocidade maior, com o gráfico aqui mais inclinado. Aqui a velocidade inicial é 0,2, ó, tá pertinho do eixo aqui. Aqui eu mudei a velocidade inicial, ela se afastou aqui do eixo para a gente entender o que é cada um desses coeficientes. Minha sugestão para vocês, né? Vocês já devem ter aprendido aí a fazer gráfico no Excel, né? Neste momento, é a gente voltar aqui nessa tabela, tá? Tanto do carrinho vermelho quanto do carrinho laranja, e fazer o gráfico da posição em função do tempo. Eu recomendo, né, vocês fazerem, até mesmo para ter aí o hábito de fazer os gráficos no Excel, que eu acho que é importante, vocês vão usar isso bastante, tá? Mas eu já fiz aqui para vocês. Então, ó, como que a gente vai interpretar esse gráfico aqui? Ó? Agora, então, vejam que agora nós temos posição em função do tempo. E aí, o que eu pedi? Eu pedi para o Excel ajustar essa função matemática aqui para mim. E aí o Excel ele sempre vai usar essas variáveis aqui, ó, o y e o x. O y sempre vai ser a função e o x sempre vai ser a minha variável para o Excel. O Excel não consegue fazer de outra forma. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu tenho que pegar esta equação e interpretar ela para o meu conceito físico. Então, eu vou escrever ela aqui, ó, meu y, já vou escrever daqui a pouquinho no contexto físico, tá? 3x ao quadrado mais 5x. Esse e menos 13 aqui significa que é 10 a menos 13, ou seja, eu tenho 13 zeros antes do 2. Então, para mim, isso aqui, ó, é zero. Tá bom? Muito bem. Se vocês voltarem aqui, talvez vocês tenham visto lá no ensino médio, né, que essa aqui é a equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Muitos de vocês chamam essa, né, essa equação aí de vovô ateu, né, V igual a V0 mais AT. Se vocês lembrarem da equação da posição, né, ela é x de t, provavelmente no ensino médio vocês chamavam de S, certo? Meu S aqui, para gente, é x, tá? Que é quem? É posição, tá bom?
Lá no ensino médio, a gente sempre trabalhava unidimensional, né? Aqui, como a gente está usando os eixos coordenados x e y, ao invés de chamar de S, a gente chama aqui do eixo coordenado, que no nosso caso é o x. Então, se vocês lembrarem lá da equação lá do ensino médio, que a gente chamava de sorvetão, quem que era? S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Então, o sorvetão era S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Então, o que eu quero que a gente preste atenção agora, que é super importante, ó. Deixa eu trocar a corzinha aqui. Aqui, ó. Esse x ao quadrado aqui é a minha variável ao quadrado. Então, eu associo ela exatamente a esse t ao quadrado aqui, tá? Esse x aqui, ó, é a minha variável, cujo expoente aqui é 1, né? Então, ela tá aqui, ó, meu t aqui, certo? E esse carinha aqui, quem que é? É esse termo independente aqui, que não tem a variável fazendo nada com ela, é o que a gente chama de termo independente, tá bem? Então, no nosso caso aqui, o que a gente vai ter? Quem que é esse x0 aqui, ó? Esse x0 vale 0, certo? Se você lembrar lá do comecinho dos slides, significa que ambos partiram da posição inicial, certo? Quem que é esse 5 aqui, ó? Quem que é esse 5? Exatamente essa velocidade inicial aqui, é 5. E quem que é esse 3 aqui? É metade da aceleração. Então, metade da aceleração é 3, ou seja, a aceleração é quanto? 6 metros por segundo ao quadrado, que é o que a gente tinha visto lá para o carrinho vermelho. Então, se a gente for escrever a equação de movimento agora da posição, quem que eu vou ter? x0, que é 0, não preciso nem escrever, mais 5 vezes t, que é a minha velocidade inicial, mais 3t ao quadrado, sendo 3 o quê? Metade da minha aceleração. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o carrinho laranja. Então, eu plotei aqui, ó, a posição em função do tempo e pedi para o Excel aqui fazer o ajuste para mim. Então, matematicamente, o Excel me dá esta equação. Então, vamos lá. Quem que vai ser esse carinha aqui? Ó, é o termo independente. Esse carinha vai ser o x0. Veja que ele é um número bem pequenininho, né? Ou seja, esse carro, de fato, sai basicamente lá do zero. Esse carinha aqui, ó, vai ser quem? Vai ser a minha velocidade inicial. E este carinha aqui, ó, vai ser quem para mim? Metade da minha aceleração. Então, é meio da aceleração. Então, vamos escrever aqui a equação desse carro aqui, ó. Então, quem é o x0? 0,071, vou escrever com dois algarismos significativos, mais 1,8t. Lembrem-se que esse número aqui é pertinho do 2 que a gente tinha lá, né? Que é a nossa velocidade inicial, mais meio de AT quadrado, 1,5 t ao quadrado. Então, 1,5 é meio da aceleração, ou seja, a aceleração aqui do carrinho laranja é 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Ah, professora, mas você falou que ele saiu da posição inicial. Sim, né? Mas vejam que assim a gente tem uma flutuaçãozinha aqui de medidas, etc. Pode dar um pouquinho diferente, isso é normal, tá? Ah, mas a velocidade inicial era 2. Sim, né? Mas aqui é 1,8, é bem próximo de 2. Isso faz parte, né, de pequenas flutuações aí que a gente tem quando nós temos dados experimentais. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês.